Queridos irmãos em Cristo, é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo sempre lições que nos ajudam a acalmar a alma, encher o coração e reforçar nossas convicções e propósitos de crescimento e aprendizado. Para iniciar nossa fala de hoje, nossa interação de hoje, vamos começar com uma leitura da obra de Neio Lúcio, psicografada por Chico Xavier, chamada Jesus no Lar. E vamos ao item 3, o capítulo 3 dessa obra, cujo título é Explicações do Mestre. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre, nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou, de olhos fascinados pelas revelações novas: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nelas? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo minha propriedade. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada, curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível eu lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde com as sujidades de nosso íntimo, como se, degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os belos cabelos da senhora, que o interpelara, e concluiu, generoso. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. Vamos agora à nossa prece de início de nossas atividades de hoje. Amado Pai, Jesus, Divino Mestre,
pedimos suas bênçãos de luz e amor, para que nesses instantes possamos compartilhar esses ensinamentos tão belos que aqui recebemos com nossos irmãos, trazendo para o coração de cada um conforto, esperança e energia, energia de transformação, energia de renovação, para que tenhamos um amanhã melhor do que hoje e façamos do nosso planeta um planeta regenerado, cheio de paz, de harmonia e de compreensão fraterna entre todos os que aqui habitam. Assim, agradecidos, pedimos permissão para iniciar os nossos estudos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Queridos irmãos, a nossa lição de hoje, bastante objetiva e sincera, vem do livro Opinião Espírita. É a lição de 19, chamada O Espírito do Espiritismo. O livro Opinião Espírita é um livro construído a 4 mãos por Chico Xavier e Valdo Vieira, que, na realidade, psicografam Emmanuel e André Luiz, respectivamente. Esse livro foi feito em 1963 e tem como propósito básico gravar opiniões desses luminares, desses mentores do movimento espírita brasileiro e, por que não dizer, mundial, Emmanuel e André Luiz, com opiniões muito diretas, muito precisas, de certos tópicos, dizendo que eles não estão aqui, assim como Jesus não veio modificar a lei e Kardec não veio modificar a fé cristã, eles também não vieram modificar o Espiritismo, mas vieram, sim, esclarecer com opiniões bem objetivas sobre certos pontos. E é assim que hoje eles vão falar de um tema muito próprio da nossa doutrina, que é o espírito do Espiritismo, nas mãos de André Luiz, e que ele traz, inspirado no capítulo 15 do Evangelho segundo do Espiritismo, um dos mais belos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Fora da caridade não há salvação, ele nos traz reflexões importantíssimas sobre o nosso caminho, sobre como abraçar a doutrina. E esse capítulo, Fora da caridade não há salvação, é aquele que traz alguns ensinamentos muito importantes. Aquele que nos traz o proceder para a conquista da vida eterna, onde Jesus nos diz, o maior dos ensinamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. E em seguida, falando aquela parábola do julgamento final, Jesus nos diz, em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes, referindo ao bem que faz a todos os irmãos. E diz mais, em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo. Ou seja, faça o bem a um irmão e estará fazendo diretamente a nosso mestre. Deixe de fazer e estará deixando de fazer diretamente ao nosso mestre. É inspirado nesse belo ensinamento que André Luiz vai nos falar do cerne do Espiritismo, da ponto mais central da nossa doutrina, segundo a sua visão, na sua opinião. E para isso, a gente tem que lembrar que esse livro, que esse capítulo 15, que fala Fora da caridade não há salvação, começou a ser construído no Livro dos Espíritos. E tem uma passagem muito significativa, lá no capítulo 12, da parte final
do Livro dos Espíritos, que fala da perfeição moral, na questão 913, Kardec questiona os espíritos e da seguinte forma: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E ele recebe uma resposta direta e objetiva. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos há o egoísmo. Deve uma pessoa expurgar do seu coração de todo esse sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza o egoísmo todas as outras qualidades. Baseado nisso, Kardec então pergunta, um pouco depois na questão 917, qual o meio de destruir o egoísmo? E os espíritos respondem, aliás, numa mensagem muito linda, assinada por Fenelon, os espíritos Fenelon responde: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. É uma mensagem longa de Fenelon, mas estamos resumindo aqui. E diz, finalizando a ideia, sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim, veja que os outros nela pensaram, dando de forma bastante objetiva os princípios da caridade e da fraternidade como aqueles que limpam de nós o egoísmo, como a lição inicial, limpam o nosso vaso para receber de forma pura os ensinamentos sublimes de nosso Mestre Jesus. E, já no capítulo 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o item 3, que é o item que se baseia em André Luiz, diz com muita clareza: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que são os dois grandes males da humanidade. Em todos os seus ensinos, Jesus nos aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Tanto é que, lembrando as bem-aventuranças, diz-nos Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que queríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Que belo conjunto de ensinamentos, que belo arcabouço nos deixou Jesus para seguirmos no nosso rumo de perfeição, limpando o nosso vaso interior. E continua Kardec: humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá exemplo, ele próprio, Jesus. Orgulho e egoísmo, eis o que Jesus não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, Jesus põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Baseado nisso, André Luiz, com muita propriedade, chega e olha lá nessa lição em que coloca a caridade como a única condição
para que nós possamos nos abrandar, para que nós possamos crescer espiritualmente. A caridade, que implicitamente abrange todas as outras virtudes, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a injustiça, porque é a caridade a abnegação absoluta do orgulho e do egoísmo, é baseado nisso que André Luiz vai identificar o cerne do Espiritismo. E aí começa André Luiz na sua lição, que hoje é o nosso propósito. Consciência individual, eis o oráculo do bom senso ante a justiça indizível, inseduzível de Deus. Não nos satisfaça atender simplesmente aos nossos deveres. Porém, devemos abraçar espontaneamente a obrigação de cumpri-los, nossos deveres, com êxito. Não podemos descrer da nossa força interior. Não podemos nos sentir incapazes, porque tanto estamos habilitados a fazer o mal quanto a fazer o bem, lembrando que a chama da vela tanto pode estar aquecendo e iluminando, quanto incendiando e destruindo. Sobre a ênfase das palavras cativantes que ouvimos, devemos avançar além dos lugares comuns em torno da beneficência. Devemos ir para a beneficência, praticando-a com a precisa fidelidade a nós mesmos. E, nesse caso, falando de beneficência, nós não podemos esquecer que lá no fim do capítulo 15, Kardec esculpe o lema maior do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E nesse capítulo, numa mensagem de Paulo, apóstolo, nós vemos ele dizer: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor. São mensagens fortes, mensagens precisas, em que nós vemos o quanto somos chamados a colocar em prática a beneficência, a benevolência, enfim, a caridade. E nesse sentido, continua André Luiz na nossa lição. As leis do Criador, imutáveis desde o passado sem início até o futuro sem fim, prescrevem o clima de auxílio mútuo por ambiente ideal das almas em qualquer páramo do universo. Quem beneficia recebe o maior quinhão do benefício. Todo supérfluo é retido nos laços do egoísmo ou da ignorância. Reconheçamos que muita gente renasce de novo para passar a limpo a garatuja dos próprios atos. Depende de cada um fazer das nuvens de provações chuvas benfeitoras da vida ou raios destruidores da morte. Nós temos o livre-arbítrio das nossas provações que nós recebemos a cada encarnação. Nós podemos tornar isso um grande benefício para nós e para os outros. Ou nem tanto, como diz André Luiz com bastante ênfase em sua metáfora, raios destruidores da morte. Creio que estamos aqui todos para transformar nossa vinda aqui em chuvas benfeitoras da vida. E aí, falando em chuvas benfeitoras, em fora da caridade não há salvação, queria trazer para vocês, antes de concluirmos, uma lição muito bonita que está no livro Espírito da Verdade, na lição 3,
O Espírito da Verdade é um livro de vários autores. E nesse caso, o Dr. Bezerra de Menezes nos traz uma lição muito linda, falando de uma forma muito clara para nós que estamos em progresso sobre o fora da caridade. Não há salvação. Diz-nos Bezerra de Menezes o seguinte: o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. Alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, e aí vem uma coisa importantíssima, interpretando o conceito salvar, do fora da caridade não há salvação, por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec, no luminoso portal da doutrina, a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Ou seja, não há como nos livrar da ruína ou nos preservar do perigo fora da caridade. Bela mensagem de Kardec. E assim, André Luiz conclui para nós sua lição dizendo: não basta rogar sem os méritos do trabalho pessoal, porquanto ninguém transforma as mãos implorantes em gazuas para abrir as portas do celeiro espiritual, dos celeiros espirituais. Não é com nossas mãos em oração que nós fazemos. As lágrimas tanto conseguem exprimir orações quanto blasfêmias. O silêncio na tarefa mais apagada surge sempre muito mais expressível que o queixume na inutilidade brilhante. Fazendo. O menor que nós façamos, isso é muito maior do que ficar nos queixando inutilmente. O raciocínio descobre a vizinhança entre a fé e o entendimento, e a distância entre a fé e o fanatismo. Os homens não são fantoches do destino, e sim construtores dele. Nós construímos o nosso destino. Devemos armar-nos de confiança e sairmos de nós mesmos, servindo a vida em derredor, servindo a todos as vidas, todos aqueles que estão ao nosso redor. Sabem por quê? Conclui André Luiz. Porque o amor é o coração do Evangelho que Jesus nos trouxe. E o espírito do Espiritismo chama-se caridade. O núcleo, o espírito do Espiritismo, por André Luiz, nessa bela lição, chama-se caridade. Tudo aquilo que nós viemos vendo até agora. Irmãos, espero que tenha sido esclarecedor e, mais uma vez, um bom convite para agirmos na caridade. E assim, vamos agora encerrar nossa lição de hoje dizendo: Pai amado, Jesus, Mestre de todas as horas, agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui sendo chamados à caridade, porque fora dela não nos preservaremos do perigo. E assim, Pai, pedimos, dê-nos força, dê-nos convicção para seguirmos esse caminho. Assim, agradecendo esses momentos, pedimos permissão para encerrar nossos estudos de hoje dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.